Olá, seja bem-vindo ao canal Sobre a Luz da Palavra de Deus. Ele tem o propósito de meditar o livro dos Salmos, mas o que na realidade é esse livro? Ele é, na verdade, um manual de oração dado a todos nós por Deus. É um manual de adoração cheio de discursos, às vezes meio descontrolados, com delírios, com dúvidas, com medos, com ressentimentos e com intensos sofrimentos. Essas adorações, elas são combinadas com ações de graças, louvores e demonstrações de muita fé. Então, o bonito no livro dos Salmos é que todas essas emoções que nós, seres humanos, podemos sentir, já foram declaradas há muito tempo lá nos Salmos, a partir da vivência de cada salmista. E o interessante também é que quando nós lemos as confissões emocionadas dos salmistas, especialmente do rei Davi, nós percebemos claramente que é assim que Deus quer que nós o adoremos. Meditando os salmos, aprendemos que não devemos esconder nada daquilo que sentimos. Ao contrário, nós temos que, a exemplo de Davi, derramarmos diante de Deus, derramar as nossas queixas, contar a Ele todos os nossos aborrecimentos. É gratificante saber, através da palavra de Deus, que todos aqueles que eram íntimos de Deus, como, por exemplo, Moisés, Davi, Abraão, Jó, entre outros, todos eles tiveram muitas dúvidas. Mas qual foi a reação deles? Na verdade, todos eles abriram seu coração para Deus e disseram tudo o que estavam sentindo. E o vídeo de hoje será um pouco longo, pois é uma coletânea de vários salmos. Os salmos, eles nos ajudam a apresentar para Deus cada alegria, cada dificuldade por quais nós passamos em nossas vidas e agir sempre na confiança e na esperança. Isso é muito importante, porque desde muito cedo nós já crescemos nessa certeza de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Logo então, se observarmos claramente que os salmos, eles procedem da experiência de um povo que com muita simplicidade e amor narram a sua amizade com Deus. Todos os aspectos culturais, religiosos, civis e sociais do povo escolhido por Deus estão nos salmos. Na verdade, eles foram escritos a partir de mãos humanas, mas inspirado por Deus, como exemplo de homens buscando o caminho, a verdade, a vida em meio a diversas circunstâncias por quais eles passavam. E eu os convido a não saírem do canal. Ao contrário, peço para deixarem aqui seus comentários, suas experiências vividas através da verdadeira entrega e confiança depositada ao nosso bondoso Deus. E se puder, se quiser, se inscreva no canal. E deixe também seu like para ajudar a palavra de Deus a ser anunciada a muitas outras pessoas. A seguir, você verá então a meditação do Salmo número 39 e também os demais que se sucederão a ele. Te espero lá e que Deus nos abençoe com muita sabedoria e humildade. Glória a Deus por você estar aqui e juntos meditarmos mais um salmo no canal Sobre a Luz da Palavra de Deus. Hoje veremos o salmo número 39, que é um salmo bem reflexivo, onde o salmista contempla a brevidade da vida humana aqui na terra e a necessidade de nós obtermos a sabedoria e a humildade diante de Deus. Com humildade, o salmista ele reconhece o seu pecado e reconhece também que o seu sofrimento é resultado da disciplina de Deus sobre ele. Ele apela por misericórdia que Deus possa afastar dele a sua ira. Portanto, esse salmo vai nos mostrar como era tumultuada a vida do rei Davi e nos leva a refletir sobre a vida de um homem que foi muito testado e tentado, mas permaneceu forte e na fé. Veremos que a todo custo ele quer evitar o pecado com a língua. Isso serve para muitos de nós
que muitas vezes pensamos que devemos dizer tudo que vem à nossa mente, não é verdade? Então, o Salmo é uma reflexão sobre a brevidade de nossas vidas e a certeza de que nossa morte é inevitável. Portanto, Davi nos faz um alerta sobre a nossa preocupação também em acumular riquezas nessa vida. E o interessante é que depois de mais de 1000 anos que esse salmo foi escrito, Jesus veio ao mundo e disse a mesma verdade, ensinando seus seguidores a investirem os seus tesouros na eternidade, não nesta vida terrestre. Isso está escrito em Mateus, em João e também em Lucas 12, 20, onde Jesus conta a parábola de um homem rico, fala da grande colheita das terras desse homem, que preparou um grande celeiro para estocar tudo para si. Mas depois de tudo estocado, Deus disse a ele: seu tolo, ainda nesta noite você vai morrer. Quem é que vai ficar com tudo que você guardou para si? E Jesus ainda conclui a parábola dizendo assim: é isso o que acontece com aqueles que ajuntam riquezas. Para Deus, eles não são ricos. Nós precisamos entender o que o rei Davi entendeu há milhares de anos atrás. A nossa vida é curta e deve ser usada para conhecer, respeitar e honrar o nosso Criador. É Ele que está no comando de tudo. E neste salmo, poderemos observar que Davi tinha consciência da fragilidade, da brevidade e da vaidade da sua carne. E por isso, então, ele aceita a correção de Deus sem reclamação e ainda clamando para que Deus ouvisse as suas orações. Então, a exemplo do rei Davi, devemos procurar sempre entender que somos criaturas frágeis e buscar sermos mais fortes ao lado de Deus, pois a nossa carne é fraca e muitas vezes tende a optar pelos prazeres, pelas riquezas. Porém, aquele que é sábio procura manter o equilíbrio entre o espiritual e o carnal, para evitar, assim, cair em pecado. Entretanto, sabemos que isso não é uma missão fácil e é necessário muita oração, muita vigília sobre nós mesmos, sobre os nossos próprios pensamentos. E a realidade é que as nossas vidas passam rápido, precisamos aproveitá-la bem, mas de maneira sábia. Mas enfim, essa sabedoria só nos é possível quando nossos caminhos são dirigidos pela palavra de Deus. E Davi vem nos dar muitos exemplos nesse salmo. E ele inicia o salmo dizendo do cuidado que tinha para não pecar com a língua. Por isso ele preferiu o silêncio. Estava mudo porque era inútil reclamar do que Deus estava fazendo em sua vida. Para ele, o pior sofrimento era saber que Deus estava usando medidas corretivas para com ele. Medidas para não fazê-lo cair mais, para que ele pudesse aprender a lição. Vamos então ao Salmo, na Bíblia Nova Tradução da linguagem de hoje. O tema é sofrimento e confissão. Salmo de Davi ao regente do coro para a confissão. Eu disse, vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais. E o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Então comecei a perguntar: ó Senhor Deus, por quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada a ele se esforçar, a juntar riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas.
E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todos os meus pecados e não deixes que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fostes Tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois estou quase morrendo por causa das Tuas chicotadas. Tu nos repreendes e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destrói como a traça aquilo que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Deus, ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta meu pedido, não te cales quando choro. Como todos os meus antepassados, eu sou teu hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar para que eu possa ter um pouco de felicidade antes que eu vá embora e não exista mais. Então, no geral, percebemos que Davi nos fala sobre a soberania de Deus nesse salmo. Ele nos encoraja a reconhecer nossa própria mortalidade e a nossa total dependência de Deus e a buscá-lo como nosso refúgio e nossa segurança. Enfim, esse salmo nos mostra como somos frágeis, somos como um sopro. A vida passa de maneira tão rápida, precisamos aproveitar com sabedoria o tempo que é nos dado aqui na terra. Nos mostra também esse salmo que o perdão está ao nosso alcance e Deus quer que peçamos por esse perdão. Até o próximo salmo, se Deus nos permitir. E se você gostou, comente, compartilhe e deixe também aqui o seu like. Gratidão pela oportunidade de novamente estarmos aqui no canal sobre a luz da Palavra de Deus para juntos meditarmos o Salmo número 47. Este é um salmo de louvor e adoração a Deus. Ele é um cântico radiante de louvor a Deus, um cântico celebrando a soberania e o triunfo divino sobre seu povo. Ele é um cântico radiante de louvor a Deus, um cântico celebrando sua soberania e o triunfo do seu povo sobre os seus inimigos. Começa com um apelo a todas as nações para que batam palmas, que gritem de alegria e reconheçam Deus como Rei sobre toda a terra. O salmista, ele nos incentiva a cantarmos louvores a Deus, tocando instrumentos musicais e gritando de alegria. Em sua inspiração divina, ele descreve o reinado de Deus como eterno, louvando-o por seu amor fiel e pela segurança que ele oferece ao seu povo. Enfim, resumindo, o Salmo 47 é um chamado a todas as nações para reconhecer a soberania de Deus. O salmista, com a sua autoridade recebida por Deus, encoraja todos a louvar a Deus com alegria, mas reconhecendo também o seu governo sobre toda a terra. E você? Você já parou para pensar o quanto é importante louvarmos ao nosso Deus? Você tem o costume de louvar e adorar a Deus sempre? Mas, na realidade, o que é louvar? É mostrar apreço e gratidão a Deus de todo o nosso coração. É elogiar, é engrandecer e reconhecer a generosidade divina para conosco. É através do louvor, nossa fé ela é fortalecida e nós ficamos sempre mais alegres. Então, louvar é, acima de tudo, agradecer ao Eterno por tudo que Ele nos dá. Louvar, cantando como fez o salmista, não é a única forma de agradar a Deus, não. Nós podemos louvar também com palavras, ou seja, falando, escrevendo, dançando e tocando instrumentos, ou também louvar com pensamento.
observando e refletindo as maravilhas de Deus. Louvar a Deus sempre é agradável e nos aproxima mais do Criador. Vamos ao Salmo 47, canção do grupo de Corá ao regente do coro. Batam palmas de alegria todos os povos. Cantem louvores a Deus em voz alta. Pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande Rei que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer a outros povos. Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos. Terra que é o orgulho do seu povo, a quem Ele ama. Deus vai subindo para o seu trono, enquanto Ele sobe a gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono, Ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnem com o seu povo, com o povo de Deus, povo de Abraão, pois todo o poder neste mundo pertence a Deus e Ele domina tudo. Somente Deus deve ser adorado. Mas, infelizmente, nós colocamos coisas acima de Deus, no lugar de Deus, coisas necessárias que Ele próprio providencia para nós, como os nossos familiares, nossos empregos, dinheiro, entre tantas outras coisas que são colocadas acima da adoração. E por muitos se acabam se transformando em ídolos que são colocados acima de Deus. E nos versos finais, o salmista diz que Deus nos escolheu como seu povo descendente de Jacó, e nos deu a terra como herança, nos adotou como filhos. Isso é muito lindo de ouvir. O salmista diz que os governantes dessa terra, eles irão se unir ao seu povo, ao povo do pai Abraão, para juntos exaltarmos o nome do Senhor. Enfim, pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo, que isso aconteça mesmo e que realmente todos um dia possam se curvar diante do Rei. Até o próximo salmo, se assim Deus nos permitir novamente. Gratidão por estarmos mais uma vez neste canal e juntos podermos meditar o Salmo número 29. Eu peço a você que fique até o final deste vídeo, pois este salmo ele nos falará sobre a importância de ouvir a voz de Deus em nossos corações. Este é um dos maiores tesouros que um cristão deve ter em sua vida: saber ouvir a voz de Deus e ser seguido por ela. Pena que muitos, por falta de fé ou até mesmo por desobediência, se recusam a ouvir a voz do Criador devido a essa grande carga de pecado que às vezes carregam dentro de si. Ouvir a voz divina é muito importante para nos livrarmos do pecado e também para ela nos orientar durante a nossa vida aqui na Terra. Ela orienta nossos planos, nossos projetos e nos livra das armadilhas dos nossos inimigos. Ela tem o controle de tudo, porque Deus é o Criador. Ele é santo e por isso temos que nos relacionarmos com Ele com total reverência. Vamos aos 2 versos iniciais desse salmo na Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje. O Salmo 29, ele tem o título de O Poder de Deus na Tempestade. Anjos, louvem a Deus, o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Anunciem a glória de Deus, curve-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer.
Nesses 2 versos, o salmista nos diz claramente que, como cristão, devemos adorar, anunciar, incentivar nossos irmãos também a adorar o nosso Deus. Não importa a situação que nós nos encontramos. Vamos então agora aos versos de 3 ao 9. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores do cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos, eles faz saltar como bezerros o monte Hermon, e ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam: glória a Deus! Esses versos se referem muito às águas do mar. Elas podem representar os corações agitados das pessoas, e também elas podem representar a imagem do falso profeta, daquele que veio para dominar as nações. Elas podem representar também, como diz a palavra de Deus, a ideia dos homens duros, dos homens sem Deus em seus corações. E a tempestade é um reflexo da majestade do próprio Deus da tempestade. Davi nos alerta nesses versos que as tempestades, os raios, os ventos, chuvas, os trovões são manifestações de um Deus soberano. Bem diferente de como as tribos do passado viam os raios, os trovões, eles viam como manifestação de um Deus pagão, ao qual eles davam até o nome a cada um deles. Mas felizmente, a voz de Deus, a sua palavra, ela está acima do mar agitado, ou seja, dos corações pecadores sem fé alguma. É a palavra de Deus, consegue quebrar, derrubar barreiras, derrubar muralhas e chegar até os corações desses que vivem no meio de tantas tempestades, de tantos trovões. Só as santas palavras do livro sagrado que pode quebrar o pecado nos corações agitados. Então, a voz de Deus, ela pode quebrar os galhos dos fortes cedros. Esses cedros, eles representam os pecados ocultos dentro de nós. Aqueles velhos, aqueles antigos, aqueles de estimação mesmo. Aqueles que às vezes nós não queremos soltar de forma alguma. Mas a palavra, a voz de Deus vem despedaçar, vem quebrar tudo isso. E é isso que o salmista quer nos dizer. A palavra corta pela raiz os nossos pecados. E quando ele fala que os montes saltam como bezerros e pulam como um boi novo, é o mesmo que dizer que a voz de Deus tem o poder de fazer chacoalhar, quebrar os pecados dentro de nossos corações. Ela tem o poder para tudo isso, mas só se nós deixarmos ela agir em nós. Ela entra em nossas vidas, trazendo luz aos lugares mais escuros, aos lugares sombrios de nossas almas. Sabemos que os locais escuros são onde o inimigo de Deus adora ficar e causar tempestades, e ao nos abrirmos, a voz divina, ela vem sacudir o nosso deserto, tirando de dentro de nós todo o que está alojado dentro de nossos corações. É isso que a voz de Deus faz, sacode, arranca todas as folhas do orgulho que se esconde dentro de nós. E livre de tudo isso, então nós poderemos bradar glória a Deus. Vamos então agora aos versos 10 e 11. Senhor, reina sobre as águas profundas, como rei governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Glória a Deus por esse maravilhoso salmo, por esse Deus digno de adoração,
Que bonito ouvir isso, ouvir a voz de Deus nos versos do salmista Davi e ter a certeza que Deus comanda todas as nossas tempestades, que somente Deus reina sobre as águas profundas. Ele nos dá tudo o que é bom e é necessário. Enfim, gratidão a esse Deus que é soberano, Salvador, que nos fortalece, nos faz suportar as nossas turbulências, as turbulências dos nossos próprios pecados. Até o próximo salmo, se assim Deus nos permitir. Gratidão por mais uma vez estarmos juntos aqui no canal Sobre a Luz da Palavra de Deus, para meditarmos o Salmo número 84. Ele é uma poesia de adoração e de anseio ao nosso Deus. Este salmo foi escrito por alguém que não estava mais em Jerusalém. Ele não mais vivia próximo do lugar de adoração. Portanto, estava impedido de entrar nos pátios, ou seja, no átrio do Senhor. Tudo indica que o salmista ele estava longe para celebrar as 3 festas anuais dos povos judeus. Perceberemos que o desejo do salmista é habitar na presença divina e viver sob a sua proteção. O salmista, ele reconhece a beleza e a grandiosidade da casa de Deus e expressa então o seu desejo de estar sempre em adoração a esse Deus vivo no seu santo templo. Ele fala da felicidade àqueles que confiam e buscam a presença de Deus. Portanto, o Salmo 84 nos inspira a estarmos sempre em comunhão e perto de Deus. Que possamos aprender com este Salmo a buscarmos verdadeiramente Deus de todo o nosso coração, confiando e adorando sempre. Vamos então ao Salmo. Ele tem o título de Saudades da Casa de Deus. Salmo do grupo de Corá ao regente do coro. Como eu amo o seu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Como eu gostaria de estar ali. Tenho saudades dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Em todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos teus altares, os pardais constroem os seus ninhos e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuida dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando eles passam pelo Vale das Lágrimas, ele fica cheio de fontes de água e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Escuta a minha oração, ó Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Ó Deus, abençoa o nosso protetor, o rei que tu escolhestes. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Ó Senhor, Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Percebemos então o quanto o salmista expressa o valor de estar na presença divina, mesmo por um único dia, e
Então ele faz comparação com qualquer coisa que possa ser experimentada. Nada é igual como estar na presença divina. Ele prefere estar na casa de Deus, nem que seja na porta, do que ficar em meio à maldade dos ímpios. Então o salmista reconhece Deus como uma luz que ilumina, que protege e que guia, um escudo, defende e nos guarda de todo mal. Ele confia que Deus concederá graça e glória para aqueles que seguem o caminho da retidão, para aqueles que realmente são justos. Ele termina o salmo com uma chave de ouro, dizendo assim: aqueles que adoram e confiam em Deus são verdadeiramente abençoados e experimentam a sua graça e sua proteção. Até o próximo salmo. Se você gostou, compartilhe e deixe também o seu like. Gratidão por estarmos mais uma vez juntos para meditarmos mais um salmo. E o salmo de hoje é o número 85, baseado na relação especial entre Deus e o povo de Israel. Ele inicia mostrando a bondade de Deus para com seu povo. Deus já havia prometido separar uma nação especial dos descendentes de Abraão e dar a eles uma terra própria, a tão esperada terra prometida. Essas promessas de Deus para com o povo de Israel foram cumpridas no tempo de Moisés e de Josué. Depois deles, o povo foi alertado que teriam de ser obedientes sempre, para assim manter a posse da terra prometida e também para estar na graça de Deus. Isso está escrito lá em Deuteronômio 28, onde Deus fala sobre as bênçãos através da obediência e das maldições, se não obedecerem a Deus. Com o tempo, eles foram se mostrando mais rebeldes. Deus foi sendo paciente. E na sua infinita bondade, Deus ainda mandou profetas alertar o povo para que eles se arrependessem de tantas rebeldias. Deus ainda providenciou uma ajuda para eles, guerreiros fortes e corajosos, para livrá-los das mãos dos seus inimigos. Apesar de tudo, o que Deus fazia para esse povo, eles continuaram desobedientes, praticando a idolatria e muitos outros pecados graves. Mas a paciência de Deus então chega ao limite e Ele permite que Jerusalém seja atacada e seu povo levado pelos babilônicos como escravo, onde ficaram por cerca de 70 anos. Tudo indica que os salmistas descendentes de Corá tenham escrito esse Salmo 85 no tempo em que o rei Ciro permitiu que Zorobabel conduzisse um grupo de cerca de 50 mil pessoas de volta para Jerusalém, para a cidade santa. E o Salmo, então, traz uma mistura de apelo para a restauração de Israel e de gratidão pela misericórdia concedida a eles pelo retorno, que depois de tantos anos, eles regressaram à sua terra, mas com muito sacrifício. E depois de muitas lutas, muitas batalhas, que eles vão reconstruir o segundo templo em Jerusalém. Veremos que nos seus versos, o salmista, ele reconhece os pecados do povo e pede perdão, pede misericórdia, ajuda, bênçãos do céu sobre a terra, bênçãos na restauração de Jerusalém, para o tão sofrido recomeço. Vamos então ao Salmo 85, na Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje. Salmo do grupo de Corá, ao regente do coro. Ó Senhor Deus, Tu tens sido bom para a sua terra, fizestes com que Israel prosperasse outra vez. Perdoastes todos os pecados do teu povo e não olhastes para as suas maldades. Acalmaste todo o teu furor e deixastes de lado o fogo da tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar?
Dá-nos força novamente e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Vejam bem, ao mesmo tempo que o salmista agradece pela libertação realizada, ele faz um apelo ao Senhor, pois a restauração da nação, ela não foi imediata. O processo de reconstrução levou décadas. E nos livros de Esdra, Ageu, Zacarias, Neemias e Malaquias, nós poderemos ver e entender que nos primeiros anos que os judeus voltaram para Jerusalém, eles enfrentaram grandes dificuldades, especialmente ameaças dos seus adversários, seus vizinhos. A palavra diz que esses problemas, eles foram atribuídos então às circunstâncias externas e à maldade dos outros povos. Mas os profetas também nos mostram que o verdadeiro empecilho estava nas próprias atitudes e na má conduta do próprio povo israelita. Então vamos ver os versos finais desse salmo. Mostra-nos, ó Senhor, o teu amor, dá-nos a sua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo para nós, o seu povo. Para nós, os que somos fiéis, Ele promete paz se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para ele. Então percebemos que esses últimos versos são palavras de confiança e de adoração para Deus e nos transmite uma mensagem de paz e salvação. Até o próximo salmo, se assim Deus nos permitir. Bem-vindo ao canal Sob a Luz da Palavra de Deus para juntos meditarmos o Salmo 32, o Salmo de arrependimento. O Salmo vai nos indicar claramente que o rei Davi compôs esses versos depois de ter passado por momentos terríveis de tribulação, por ter cometido um grave pecado de adultério. Mas ao tomar coragem e confessar seu grave pecado, depois de reconhecer sua falha, ele finalmente sente-se liberto do peso que carregava em seus ombros. E nesse salmo, Davi, em seus versos, nos aconselha que é melhor viver uma vida de obediência a Deus, pois o pecado não compensa, ele pode nos levar à morte eterna. Sabemos que às vezes a confissão é dolorosa, mas a recompensa, depois de tudo esclarecido, é gratificante. Por este motivo, Davi inicia o salmo dizendo: são bem-aventurados aqueles cujo pecado lhe é perdoado. Vamos ao salmo na Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje. Salmo 32, confissão e perdão, poesia de Davi. Feliz aqueles cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Quanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoastes todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar assim: quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir e vou guiá-lo e orientá-lo.
Não sejas uma pessoa sem juízo como o cavalo ou como a mula, que precisam ser guiados com cabrestos e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. O salmista nos mostrou neste salmo a importância e o poder da confissão. Apenas Deus tem o poder não só de perdoar, como de justificar as nossas faltas. Até o próximo salmo, se Deus nos permitir. E se você gostou, deixa o seu like e compartilhe com quem você quer ver. Muita gratidão por você estar aqui no canal Sobre a Luz da Palavra de Deus. Hoje meditaremos o Salmo número 46. Ele vem nos dar a certeza, a confiança que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso total auxílio. O salmista deixa claro no Salmo quem é Deus, onde Ele está e o que tem feito na terra. Todas as coisas estão sob o controle do nosso Deus soberano. Infelizmente, muitas pessoas buscam refúgio em outras forças, em tantos outros lugares. Mas quando as tempestades surgem, elas surgem em nossas vidas fortemente, é Ele o refúgio de todos. É o auxílio e força. Este salmo só nos traz palavras encorajadoras, nos mostrará que mesmo com os problemas, mesmo que eles aumentem, que as tormentas vêm com toda a sua fúria sobre nós, nada vai nos derrotar se estivermos seguros na mão dele. O salmista, ele nos apresenta este salmo como uma oração que contém uma consolação para todos os filhos de Deus, pela inspiração do Espírito Santo, dando auxílio para os momentos de contratempo, momentos de angústia, aflições, momentos de luto mesmo, de desespero, entre outros momentos que nós estamos sujeitos a passarmos. Ele é um alerta para que nós não tenhamos medo diante das piores ameaças. Ele é um salmo para ser orado, acreditando que aconteça o que acontecer, Deus estará sempre do nosso lado. Nada temas, Ele é o nosso refúgio, porto seguro no meio de todas as tragédias mundanas que estamos sujeitos a passarmos. Ele nos dá paz e alegria verdadeira. Enfim, devemos fazer sempre a nossa parte para dar o nosso melhor para Deus e confiar nele plenamente, pois é Ele que está sempre à frente, é Ele quem luta as nossas guerras. Então, veremos a importância de sempre confiarmos em Deus. Vamos, então, ao Salmo 46. Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo. Ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente, não teremos medo. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus.
Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, este salmo nos afirma que em Deus encontramos toda a força e proteção, independente de tudo que vier nos atingir, pois a nossa confiança em Deus deve ser sempre baseada na nossa fé em Jesus Cristo. Compartilhe e deixe também o seu like. Gratidão por estarmos aqui, eu e você, para mais um salmo. Veremos hoje o salmo número 36. Ele se refere sobre a confiança no amor inabalável de Deus. Nos direciona a este Deus que é fiel, justo, provedor de tudo o que nós necessitamos. E o Salmo vai nos falar também dos ímpios, daqueles que vivem sem se preocupar com o temor de Deus, pois o mal é o companheiro deles. Eles não se preocupam com a justiça e nem com a retidão. Infelizmente, a fala dos ímpios reflete o interior deles. São falas más e enganosas. Seus pensamentos, suas palavras e os seus atos refletem todo o mal no interior do seu ser. O Salmo nos leva a refletir sobre a grandeza de Deus, mas também sobre a grandeza dos ímpios. E ao sabermos diferenciar essas duas grandezas, nós nos tornaremos cada vez mais conscientes de que tudo aquilo que recebemos de Deus é sagrado. Vamos então ao Salmo número 36, na Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje. Ele tem como título A Maldade Humana e a Bondade de Deus. Salmo de Davi, servo do Senhor, ao regente do coro. O pecado fala ao perverso lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. Ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não o condenará. A conversa dele é má, é cheia de mentiras e não tem juízo e não quer fazer o bem. Deitado na sua cama, ele planeja maldades, ele anda por caminhos que não são bons e nunca rejeita as coisas más. Então, nesses 5 versículos iniciais, o salmista descreve a maldade daqueles que não temem, rejeitam Deus e estão cegos, pois os orgulhosos, eles se tornam cegos e não vê que vai cair na desgraça, pois o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade do orgulho faz cair na desgraça, porque ele se acha invencível. Isso está escrito lá em Provérbios 16, 18. Diz assim: infelizmente, uma pessoa orgulhosa mostra soberba, vaidade, arrogância e revela desprezo em relação às outras pessoas e se acham superiores. E o contrário do orgulho está a humildade que tanto Jesus nos ensinou. Mas, infelizmente, sabemos que o pecado tomou o lugar de Deus no coração dos ímpios. A sua vida consiste em fazer tudo ao contrário ao que Deus nos pede. Eles se referenciam a si próprios. Eles se consideram perfeitos, potentes. Vamos então aos versículos de 6 a 10. Ó Senhor Deus, o teu amor cega até o céu e a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é firme como as grandes montanhas e os teus julgamentos são profundos como o mar. Ó Senhor Deus, tu cuidas das pessoas e dos animais. Como é precioso o teu amor, na sombra das suas asas encontramos proteção. Ficamos satisfeitos com a comida que nos dá com fartura. Tu nos deixas beber do rio da tua bondade. Tu és a fonte da vida e por causa da tua luz nós vemos a luz. Veja bem, nesses versos
Vimos então que o salmista fala da grandeza do amor e da fidelidade de Deus. Ele demonstra nesses versos o amor infinito, constante de Deus e a retidão também divina, a sua justiça e a sua provisão que Ele dá para todos. A bondade de Deus acompanha o justo na terra até que ele chegue lá no céu, pois Ele oferece sempre proteção e segurança aos justos. Vamos então para os versos finais. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem, aos que têm um coração honesto. Não deixes que os orgulhosos e os maus me pisem e me obriguem a fugir. Lá estão eles, caídos, foram derrubados e não podem se levantar. Então, nesses versos finais, o salmista pede a Deus proteção contra todas as tramas malignas dos ímpios. Pede a Deus que o guie no caminho certo, no caminho reto, pois ele reconhece a grandeza de Deus e também sabe que depende de Deus para a sua salvação. Enfim, Davi orou para que cessasse o mal. Davi orou pela bondade, pela justiça de Deus para todos os justos. Davi orou para que a bondade de Deus continuasse reinando na vida do seu povo. Orou para que a sabedoria de Deus continuasse nos retos de coração, para aqueles que realmente temem e seguem as leis divinas. Até o próximo salmo, se Deus nos permitir. Gratidão por sua presença aqui neste canal. Junto podermos meditarmos o Salmo número 48, canção de louvor e ação de graças, por toda a proteção e segurança que Deus concedia à cidade santa, a grande Jerusalém. Você louva, agradece a Deus pela proteção que Ele dá a você, a sua família, a sua cidade e ao seu país? Naquela época, a cidade, ela representava muita segurança. Ela era cercada por muralhas. Por este motivo, a cidade era um lugar cobiçado para se viver, pois quem vivia lá, diferente de quem vivia no deserto, estava protegido dos ataques de animais selvagens, de bandidos e das invasões dos povos inimigos. Em Jerusalém, eles não tinham só a proteção dos muros. A maior proteção vinha do Senhor. E a nossa proteção hoje também não está só nos muros altos, nas cercas elétricas que nós temos. A maior proteção, igual a deles, também vem de Deus. Ela vem através da nossa obediência às suas leis e através da nossa meditação da sua palavra. Sabemos que sem a proteção divina, essas cercas de nada valem. E o Salmo, ele relata que muitos reis invejavam a cidade de Jerusalém, mas ao mesmo tempo eles reconheciam ela como a única morada do Altíssimo. Nela, lá no Monte Sião, estava um tabernáculo que mais tarde foi substituído pelo Templo de Salomão, templo que Salomão construiu após a morte de seu pai Davi. Mas afinal, o que era o tabernáculo? De acordo com a Bíblia hebraica, ele era a habitação terrestre de Deus entre os filhos de Israel. Desde o tempo do êxodo do Egito até a conquista da terra de Canaã. Foi por meio de Moisés que o Senhor Deus ordenou aos filhos de Israel que edificassem esse tabernáculo, que seria um santuário onde o Senhor poderia habitar entre o seu povo. Deus deu instruções detalhadas para a construção de cada item, cada mobília do seu tabernáculo. É essa forte presença de Deus em Jerusalém que diferenciava ela das demais cidades. E muitos israelitas vinham em peregrinação, em caravanas até ela, para fazer suas ofertas, seus sacrifícios e adorar o Altíssimo no tabernáculo. Enfim,
O salmista dá ênfase à beleza e o esplendor da Cidade Santa, como o reflexo da glória de Deus e a importância de reconhecer a sua presença nela. Isso é o que nos falta nos dias atuais, dar mais ênfase ao nosso Deus, ter mais gratidão, muita gratidão por tudo o que Ele nos concede. Salmo, ele também nos fala da fidelidade divina em que se preservará através dos tempos de geração em geração. Quer dizer que podemos encontrar esperança, segurança e proteção na presença de Deus que está viva em nossos corações, mas vai depender de cada um de nós. Mas o fato concreto é que a presença de Deus é mais clara, forte e visível, onde se pratica a caridade e onde é anunciada a palavra de Deus, mas anunciada com retidão e com sinceridade. Vamos ao Salmo 48, na Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje. Ele tem o título de Jerusalém, a cidade de Deus. Salmo do grupo de Corá. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado na sua cidade em Sião, o seu Monte Santo. O monte de Deus é alto e bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. Deus tem mostrado que Ele dá segurança ao povo dentro das fortalezas da cidade. Os reis se reuniram juntos, vieram atacar o Monte Sião. Porém, quando viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, como a mulher que está com dores de parto, como marinheiros em grandes navios sacudidos numa tempestade violenta. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito e agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele guardará a cidade em segurança para sempre. No teu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor. Tu és louvado por todos os povos e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Alegra-se, povo de Jerusalém. Ó Deus, os teus julgamentos são justos. Alegrem-se com isso, moradores da cidade de Judá. Povo de Deus, andem em volta de Jerusalém e as suas torres. Olhem todos com atenção as suas muralhas. Examinem as suas fortalezas. Assim, vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que bom entender que depois da vinda do Filho de Deus, Ele nos deixou claro que nós somos a morada espiritual de Deus, o templo do Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo, a igreja de Deus. Como é bom podermos bradar com alegria e dizer que nós somos o povo de Deus. Este Deus que é poderoso, bondoso, segurança nossa e de nossos filhos e filhas. É gratificante saber que Ele sempre será o nosso guia eternamente, de geração em geração. Por isso, o nosso Pai Celestial merece todo o nosso louvor, adoração e gratidão. Até o próximo salmo, se assim Deus nos permitir.